Você já olhou para a Lua e sentiu que existe alguma coisa estranha nela? Durante milhares de anos, pessoas do mundo inteiro acreditaram que a Lua tinha duas faces. Uma iluminada, bela, misteriosa, e outra escondida, escura, quase proibida. Mas será que a Lua realmente tem um lado que nunca aparece? Será que existe uma face sombria, cheia de segredos? Ou tudo isso é apenas um dos maiores mitos da humanidade? Hoje você vai descobrir a verdade sobre as faces da Lua. E no final deste vídeo, talvez você nunca mais olhe para o céu da mesma maneira. A Lua sempre mostra a mesma face para a Terra. Pare por um instante e pense nisso. Desde que você nasceu, desde que seus pais nasceram, desde que os seres humanos existem, nós vemos praticamente o mesmo lado da Lua. As mesmas manchas, os mesmos formatos, a mesma aparência. Isso parece impossível. Afinal, se a Lua gira, por que ela nunca mostra o outro lado? A resposta está em algo chamado rotação sincronizada. A Lua leva exatamente o mesmo tempo para girar em torno de si mesma e para dar uma volta completa ao redor da Terra, cerca de 27 dias. Por causa disso, enquanto ela gira, ela também se move ao redor do nosso planeta na velocidade perfeita. É como se alguém estivesse andando em círculos ao seu redor, mas sem nunca tirar os olhos de você. Por isso, nós sempre vemos a mesma face da Lua. Mas isso não significa que exista um lado eternamente escuro. E é aqui que nasce a maior confusão. Muita gente chama o outro lado da Lua de lado escuro. Mas esse nome está errado. O lado escondido da Lua também recebe luz do Sol. Na verdade, ele passa metade do tempo iluminado e metade do tempo no escuro, exatamente como o lado que nós vemos. Então, por que ele parece tão misterioso? Porque durante milhares de anos, ninguém conseguiu enxergá-lo. Antes da era espacial, os seres humanos só podiam imaginar o que existia ali. Alguns acreditavam que havia cidades perdidas, outros pensavam em monstros, crateras gigantescas ou até bases secretas. Com o tempo, surgiram teorias ainda mais absurdas. Houve quem dissesse que existiam alienígenas vivendo no outro lado da Lua, que governos escondiam imagens ou que havia construções gigantescas escondidas entre as crateras. Mas a verdade começou a aparecer em 1959. Foi naquele ano que a União Soviética enviou a sonda Luna 3. Pela primeira vez na história, uma câmera fotografou o outro lado da Lua. E quando as imagens chegaram à Terra, o mundo ficou em choque, porque o lado escondido era completamente diferente da face que conhecemos. A parte da Lua voltada para a Terra possui grandes áreas escuras. Essas manchas são chamadas de mares lunares. Mas elas não são mares de verdade. Não existe água líquida ali. São regiões antigas cobertas por lava endurecida, deixadas por erupções vulcânicas que aconteceram há bilhões de anos. É por isso que a Lua parece ter desenhos quando olhamos para ela. Mas no lado oculto, quase não existem esses mares. Em vez disso, ele é coberto por muito mais crateras. Milhares delas. Crateras enormes, profundas, antigas. Algumas têm centenas de quilômetros de largura. Os cientistas acreditam que isso aconteceu porque a crosta do lado oculto da Lua é mais grossa. Por isso, a lava antiga não conseguiu subir para a superfície com a mesma facilidade. Enquanto o lado visível ficou mais liso, o outro permaneceu marcado pelas colisões do espaço. É como se estivéssemos olhando para duas luas diferentes. Uma mais calma, outra muito mais agressiva e marcada. Existe ainda um detalhe impressionante que quase ninguém conhece. Nós nunca vemos exatamente 50% da Lua. Por causa de pequenos movimentos e inclinações chamados de libração, ao longo do tempo, conseguimos enxergar um pouco mais do que isso. No total, da Terra, conseguimos observar cerca de 59% da superfície lunar. Os outros 41% permaneceram escondidos por quase toda a história humana. Imagine isso. Durante milhares de anos, quase metade da Lua esteve fora do alcance dos olhos humanos. Era como olhar para uma porta fechada sem jamais saber o que existia do outro lado.
Talvez seja exatamente por isso que a Lua sempre inspirou tantas lendas, porque o que não conseguimos ver costuma parecer muito mais assustador. Mesmo hoje, depois de satélites, telescópios e missões espaciais, a Lua continua cheia de mistérios. Os cientistas ainda estudam por que os dois lados são tão diferentes. Ainda existem crateras que não entendemos completamente. E ainda há perguntas sem resposta sobre como a Lua se formou e por que ela ficou presa à Terra, dessa maneira. Mas uma coisa é certa: a Lua não tem um lado maligno. Não existe uma face eternamente mergulhada na escuridão. O que existe é um lado escondido. Um lugar que passou séculos alimentando o medo, a curiosidade e a imaginação humana. E talvez seja exatamente isso que torna a Lua tão fascinante. Porque ela está ali, todas as noites, tão perto, e ao mesmo tempo ainda tão cheia de segredos. Se você gostou dessa verdade sobre as faces da Lua, deixe seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários: "Eu nunca mais vou olhar para a Lua da mesma maneira." E compartilhe este vídeo com alguém que também ama mistérios do universo.